Ei, saudações, saudações, votos de bom dia, boa tarde, boa noite a todos os presentes. E esta saudação é conforme o fuso horário. Nesta comunicação de hoje, nós vamos falar um pouco das palavras que estão aí no título. Vocês já viram as palavras e é delas que vamos conversar hoje. Vamos começar então por dizer que muitas vezes as pessoas fazem confusão, feliz ou infelizmente, fazem confusão quando veem as palavras que aí estão. E nós só queremos conversar um pouco em torno destas palavras, tentar esclarecer as diferenças que existem quando usamos uma no lugar de outra ou quando usamos outra no lugar de uma. Estas palavras estão todas normalmente associadas ao mundo da literatura. É comum vermos na televisão, ouvirmos pela rádio ou mesmo nas lives, as pessoas, editores, escritores, autores, leitores, dizerem uma palavra no lugar de outra. Ou seja, vamos ver normalmente nos média jornalistas a dizerem escritor Luef Kayari lança uma obra literária, a sua mais recente obra literária. E às vezes, quando vamos olhar para o conteúdo, ficamos com uma pequena dúvida, mas será que isto é mesmo obra literária? Será? Ou também editoras que vão fazendo um bom trabalho, que é de divulgar a autores, escritores, e vão intitular estes trabalhos feitos em cooperativa, em regime de cooperativa, ou seja, onde há vários autores, fazem uma contribuição e com esta contribuição conseguem publicar um livro. Eles normalmente vão chamar esta obra de antologia. Mas será mesmo antologia? O que é que você acha que está a ver a nossa comunicação em direto? Será? Faça o comentário caso for preciso, caso achar ou tiver alguma ideia destes termos que aí vamos abordando. Vamos começar então com o conceito de obra literária e obra não literária. Uma obra literária, ao contrário do que muitas vezes aparece nos médias, é aquela que está associada à ficção, está associada ao subjetivo, está associada à produção de um conteúdo onde a palavra é transfigurada, ou seja, vai-se partir de uma realidade e desta realidade se produzir um texto tido como literário com elementos de subjetividade, conexões ou ainda conotações, paralelismos, e a ficção e também a poesia. Quando falo de poesia, não quero me referir ao texto poético. A poesia é um elemento, é uma substância que faz parte de toda a obra de arte. Aí vamos fazer uma outra comunicação só a falar desta palavra poesia. Ora, uma obra não literária será aquela obra que terá
um objetivo de informar, de educar. Não estamos a querer dizer que a obra literária não faz isto, mas estes não são objetivos primários da obra literária. Um dos objetivos primários da obra literária é o de deleite, ou seja, levar o leitor à catarse, à reflexão, à indagação. Estes vão ser elementos voltados à obra literária. Já a obra não literária tem como objetivo primário informar, educar ou ainda então transmitir, enfim, alguma coisa voltada a um assunto. Bom, uns podem estar a dizer, mas como é que pode-se fazer isso em miúdos, afinal? Vamos a querer dizer, uma obra de matemática, por exemplo, uma obra de geografia, por exemplo, uma obra de medicina, não são obras literárias, são obras não literárias. Por quê? Porque elas informam, por quê? Porque elas transmitem conteúdos e servem de meios de ensino também. Agora, todas aquelas obras voltadas para o ficcional, com objetivos subjetivos, vamos assim dizer, que contém poesia, aquela linguagem floreada, aquelas curvas para que o conteúdo seja transmitido, estas são obras literárias. Então, aqui podemos também dizer que, no que tange à linguagem, uma obra literária, na sua produção, não importa tanto o conteúdo, mas importa como o conteúdo é passado, é transmitido. Já numa obra não literária, importa muito o conteúdo e também a forma como ele é passado, mas acima de tudo o conteúdo que se quer transmitir. Vamos agora ver mais duas palavras, antologia e coletâneas. Normalmente, há nos mercados literários muitas obras que não são antologias, mas acabam por ter nas suas capas a palavra antologia. Mas não são antologias. Outras que não são coletâneas e acabam por ter também nas suas capas a palavra coletânea. Qual é afinal a diferença? Enquanto que a antologia está ligada a um conjunto de textos de um autor ou de vários autores já publicados, já lidos N vezes, já conhecidos e que recolhidos vão fazer uma obra. Vamos imaginar aqui, por exemplo, vamos juntar textos da obra de, lá ver, João Tala, por exemplo. João Tala, um escritor angolano. Ele tem mais de duas obras, mais de 3 obras poéticas. E estas obras têm um conjunto de textos. Estes textos já lidos durante muito tempo, se agora aparecer um editor e procurar selecionar os melhores textos ou os textos mais bem conseguidos destas obras, de cada uma das obras, e unir para criar um livrinho, um livrão, este pode ser considerado como uma antologia.
E repare que nesta palavra antologia, esta palavra antologia remete normalmente para o antigo, remete para algo já visto. Agora, quando nós falamos de uma coletânea, nós estamos a falar de um conjunto de textos recolhidos e depois de recolhidos de vários autores, podem ser novos autores ou até autores já conhecidos, ditos consagrados, que sendo um projeto ligado a um tema, estes vão aparecer com textos inéditos ou textos ainda não lidos, e recolhidos esses textos poderão fazer seu conjunto uma coletânea. Será que está claro? Acreditamos que sim. Não alongando tanto esta comunicação, vamos partir para uma síntese. As nossas comunicações têm sempre este lado. Quando falamos de literatura, em sentido lato, estamos a falar do conjunto de obras literárias e não literárias que existem no mundo. E depois podemos falar delas, das literaturas, ou seja, o conjunto de obras literárias e não literárias, do sentido lato, que fazem parte de um tempo, de um país, ou ainda de uma província, ou de uma localidade, ou de um continente, ou de uma região. Agora, no sentido restrito, a palavra literatura vai estar ligada ao conjunto de obras que têm elementos próprios. Estamos a falar aqui, por exemplo, de ter em si a ficção. Tem que ser uma obra de ficção. A ficção é uma característica da obra literária. Tem que ter elementos subjetivos. Tem que ter elementos também conotativos, vamos assim encontrar. E esta vai ter que transfigurar a palavra. Aqui vai existir a diferença. Assim, quando nós estamos a falar de obras voltadas a um tema, como de matemática, de uma área de conhecimento, como matemática, química, ou ainda teoria da literatura, estas não serão obras literárias, serão obras não literárias, porque elas têm um fim, esse fim é transmitir alguma informação, mais do que transmitir alguma informação, informar, vamos aqui a dizer, passe o pleonasmo, e também ensinar alguma coisa e de modo direto. Já a literatura, a obra literária propriamente dita, ela informa, ela forma, mas estes não são os seus objetivos primários. Os seus objetivos primários estão ligados à catarse, ao deleite, à expurgação da alma, estão ligadas ao sentimento, à indagação ao íntimo. Por isso é que elas têm em si aquilo que nós consideramos como poesia. E a poesia é a beleza, o como se transmite uma informação, os floreados, a forma. E vamos encontrar poesia em toda obra de arte. Quanto à coletânea e antologia, as antologias devem remeter para textos antigos, devem remeter para a recolha de textos já publicados, já lidos e normalmente conhecidos.
enquanto que a coletânea vai remeter para textos inéditos recolhidos de vários autores ou ainda de um mesmo autor e publicado. É isto. O que é que você pensa? Comente, dê uma opinião, uma sugestão, não sei se há aqui comentários, deixa-me lá ver. Aí um assíduo estudante, o Mário Adão, ele diz que quer dizer o que dizer daquelas obras feitas por viajantes e exploradores ao quando da descoberta do Brasil pelos portugueses, por exemplo, as chamadas literatura informativa. Bom, há uma comunicação onde nós falamos, essa comunicação foi feita em 2 canais. Foi feita no nosso canal do YouTube, Culturas e Literatura, Mário, pode ir lá ver, sobre os meandros da formação da literatura brasileira, e também no canal Equador das Coisas, um canal brasileiro onde eu também, com o qual eu colaboro. Ora, é verdade que, dadas obras informativas, com o passar do tempo, podem se tornar literárias. Como é que se torna literária? Se nós não tivermos conhecimento ou noção de que aquilo está ligado a um tema informativo, estas podem vir a ser literatura. Estamos a falar, por exemplo, de obras que falam, vamos lá imaginar, que falam de história de um dado período de um país. Se nós não conhecemos, achamos aquilo fantástico, vemos poesia naquilo. E ao olharmos para elas com um encanto, com algumas características que não nos remetem para informações nenhuma, mas sim para algo literário, algo fantástico, então poderão ser literaturas. Mas o que dizer destas obras? Estas obras lá no Brasil, durante um tempo, foram consideradas obras de informação, porque foram escritas com o objetivo de informar a corte, os reis de Portugal, e não só, a respeito do Brasil, características do povo, o índio, a paisagem, o pau-brasil. Então, durante um tempo foram obras de informação, simplesmente obras não literárias. Em sentido restrito, não podemos considerá-las como obras literárias, mas em sentido lato, estamos aqui a dizer em lato sensu, podem ser consideradas, como deixamos claros aqui na comunicação, como obras literárias em lato sensu, mas em sentido restrito não são ou não foram obras literárias. Tanto é assim que, como algumas delas mais tarde vão apresentar alguns aspectos ficcionais, muita ideia, o índio como pessoa, há obras que apareciam esses elementos. Então, Antônio Cândido vai chamar estas obras de um período, vai chamar de manifestações literárias, não vai chamar de obras literárias, vai chamar de manifestações literárias que existiram no Brasil, não propriamente uma literatura, obras pertencentes à literatura brasileira, mas manifestações literárias.
simplificando, em sentido lato, não são, nunca foram obras literárias. Mas, em sentido em sentido lato, queremos dizer, são consideradas obras literárias, mas em sentido restrito, não e nunca foram obras literárias. Agora, se lidas por alguém que não tem noção, ou que estas obras foram feitas para informar, aí poderão ser vistas como obras literárias. Porque vai, isso é fantástico. E vai encarar aquilo como uma obra literária. Mas não isto. Se há mais comentários, o Daniel. Então, a antologia, obra feita por intermédio, pode ser por intermédio de que Daniel não esclarece, pode ser de diferentes obras já publicadas por um determinado escritor. Pode-se informar, atualizar um determinado assunto, mas de forma indireta, usando a poesia, que é a beleza específica em obras literárias. Muito bem, Daniel. Me responder, Daniel, na reação ao comentário do Daniel. Não só de um escritor, a antologia pode ser de um escritor, obras literárias, textos literários recolhidos, já lidos ou publicados em várias obras de um escritor, selecionados para darem num livro. Estes, como já foram lidos, já são conhecidos, ou porque alguém achou que são os textos mais bem conseguidos ou mal conseguidos também de um dado autor, então passam a ser, vão constituir uma antologia, sim. E pode não ser só de um escritor, pode ser de vários escritores. Posso recolher textos de vários escritores e achar a antologia dos textos antologia dos piores textos da geração de 50, por exemplo, ou da geração de 80, ou da geração de 2000, ou da geração de 2010. Posso fazer isso também. É isto. Sim, a literatura informa, e nós deixamos claro que, neste texto, que ela informa, mas, e como diz bem o Daniel, informa do modo indireto, ou seja, não é objetivo primário do texto literário informar. O objetivo primário do texto literário é levar o indivíduo à reflexão, à indagação, ao deleite. E dentro desse deleite ele vai, claro que, aprender e apreender alguma coisa. Salvador, diz o Salvador que o que é que diz o Salva? Vamos supor que sejam textos já publicados há coisa de 1 ou 2 meses, compilados. Esses textos de vários autores tornam-se antologia ou coletânea. Não seria uma questão de terminologias? Não. Se os textos, aí tem uma questão de tempo, já foram publicados em obra literária. Não é? Então, como já publicados em obras literárias e recolhidos para este objetivo, então vão fazer parte de uma antologia. Não quer dizer que sejam simplesmente de há milénios ou de há séculos, não. Pode ser 2 meses, é tempo. Os textos já estão publicados numa obra, ou estão publicados em várias obras, em 2 obras, por exemplo, ou 3 obras. E vai aparecer um antologista que vai recolher estes textos, ou aqueles que ele acha que são bons, ou por algum objetivo, e vai publicar. Acabam sempre por fazer parte de uma antologia. Não é uma questão de terminologias.
é uma questão de praticidade, é uma questão este métier está associado à prática, está associado ao fenômeno literário, porque é possível que novos autores sejam publicados e vão unir e eles vão publicar um livro onde cada um tem 3, 4 textos. Mas esses textos são novos, ninguém conhece. Como ninguém conhece, então passam a fazer parte de uma coletânea e não de uma antologia. Salvador. Volta ao Mário. Então, depende de como o leitor receberá a obra, professor. Não, a obra literária é obra literária em si, ou seja, quando o escritor senta, ele senta para escrever uma obra literária. Quando o acadêmico senta, ele senta para escrever uma obra que pode ser, ele está consciente, estou a escrever para informar ou para ensinar ou para transmitir, vamos assim dizer, alguma coisa. A obra não literária está ligada à informação, está ligada à formação em primeiro lugar. Mas quem aqui há muitos aqui mais comentários. Exatamente, Daniel, é isto. Já publicados e recolhidos, selecionados, vão fazer parte de uma antologia e não de uma coletânea. É isto. Inscreva-se no canal, siga-nos nas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram e fique atento aos lançamentos. Vamos aqui mostrar, porque acho que temos aqui obras, estamos aqui nessa nossa casa e esta obra que nós lançamos, por exemplo, que agora todas estão a cair, esta não é uma obra literária. Isto não é obra literária, não, são ensaios. O ensaio envolve uma pitada, tem uma pitada de arte quando bem feito, mas não quer dizer que seja obra literária. O ensaio tem o objetivo de transmitir, tem o objetivo de ensinar, e esta palavra ensaio vem de ensinar para transmitir. Okay? Esta obra é uma obra didática com laivos artísticos, vamos assim dizer. Agora, se olharmos para estas outras, ou esta obra, por exemplo, o Evangelho Banto. O Evangelho Banto é uma obra literária, né? Que não tem o objetivo de informar nada, tem o objetivo de recriar, tem o objetivo de manipular a palavra, e a informação é um último elemento, não é um elemento primeiro. Eu quero dizer, mas nem sempre que alguém quer dizer, quer informar. Fica a filosofia. Esta que vamos apresentar brevemente do LUEF, e estão convidados, todos que estão aí podem adquirir a obra. Este já é uma obra literária, um romance. E aqui o objetivo não é de informar, o objetivo primário, melhor, não é de informar, é de levar o indivíduo ao deleite, levar o indivíduo à reflexão, ao sorriso, ao riso e aprender alguma coisa indiretamente. Fiquem ligados. Quem ainda não tem o Lumbo Evangelho, o Lumbo pode adquirir ainda, é possível adquirir, seja lá onde você estiver, entre em contato, é possível adquirir qualquer coisa como uns 10 exemplares ou qualquer coisa assim, 10 ou 15 exemplares, então é possível adquirir. Estamos juntos, até a próxima comunicação.